aqui, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 47. Se você pudesse colocar de pé, eu agradeço, em respeito à palavra que é de Deus, amém? Salmo 47. Salmo 47 diz assim: batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, e o grande Rei de toda a terra, Ele subjugou as nações ao nosso poder, pôs os povos debaixo dos nossos pés, escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor, em meio ao som de trombetas, cantem e cantem louvores a Deus. Cantem e cantem louvores ao nosso Rei, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem a Ele um salmo de louvor. Amém? Deus é quem reina sobre este lugar. Deus é quem reina sobre a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Vamos louvar nesta manhã. Vamos engrandecer o nome do Senhor e agradecer, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, Deus. Pai, queremos louvar e santificar o teu santo nome. Deus, nós sabemos que a tua presença já é notada no nosso meio, Deus, através, Senhor, dos louvores, através da abertura, através da palavra que será ministrada. Ó Pai, que haja, Senhor, nesta manhã, a cura, o renovo, Senhor, que todos nós precisamos. Nós pedimos, Senhor, na autoridade do teu nome, Jesus, que o Senhor possa, Deus, acampar os seus anjos, Pai, em volta deste lugar, em volta de cada um de nós, Deus, para que nada venha se perder diante da tua palavra e diante do teu louvor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam ao Senhor, amém. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Vamos cantar junto, igreja. Mais alto, diga. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos
Tu, Jesus, não há outro, Tu és incomparável. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Mais alto. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Feche teus olhos, querido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. O único que é digno de ser exaltado, querido. Aquele que venceu a morte, morte de cruz, pelas nossas vidas, nos resgatando, querido, das mãos do inimigo. Só Ele é digno, querido, de toda adoração, de todo louvor. Você pode adorar Ele de todo o teu coração nessa manhã e dizer: Pai, atrai o meu coração nessa manhã, atrai o meu coração a Ti, Senhor. Tu és minha vida, Tu és meu amigo, Tu és meu Salvador, Pai. Oh, e não há outro além de Ti. Cante. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Declare: sem Ti, sem Ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a Tua presença, e a Tua presença é tudo que eu preciso.
meu maior valor. É o meu maior valor. Levante a tua voz e diga: atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai. Atrai o meu coração. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Declare do início. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença, diga. E a tua presença É tudo que queremos, Senhor. é tudo que eu preciso. E a tua presença É o meu maior valor. é o meu maior valor. Coloque a mão no teu coração e cante. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Jesus, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Só a igreja atrai. Atrai o meu coração. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Diga que é tudo. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai, Jesus. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Ô Senhor, queremos ser atraídos, Senhor, pelo Teu Espírito que é santo. Ô Pai, que possamos chamar a Tua atenção nessa manhã. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós queremos a Tua presença, Senhor, manifesta neste lugar. Derramando a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, Senhor. É o que nós queremos, ó Pai. Sem a Tua presença nós não somos nada. Nós queremos ser atraídos pela Tua presença, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço
ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga, digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno lavos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga que ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Eleva as tuas mãos, igreja. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Eleva as minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas
dia a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Então eu vou começar com um recadinho muito importante. Olha, lá fora tem um Corsa sedã, com a luz acesa, a placa é DPG 543, se é seu, vai lá pagar, meu irmão. A gente vai ter que empurrar seu carro daqui a pouco. Antes de nós iniciarmos, quero convidar todos para orarem comigo, para que Deus continue a abençoar o nosso culto, para que Deus abra o nosso coração, a nossa mente. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nós pedimos nessa manhã para que continue intervindo aos nossos corações. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos dê entendimento, Pai, nos dê sabedoria, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Quanto a mim, Senhor, eu peço, me ajude com os frutos do Espírito aqui em cima. Me ajude a ter amor, amabilidade, bondade, fidelidade, a Tua palavra. Me ajude, Pai, a ter fé e a despertar a fé no outro. Me ajude a ter domínio próprio, Pai. Em nome de Jesus te peço. Amém. Por favor, não, antes não. Antes da gente abrir a Bíblia, eu quero mudar um pouquinho e eu quero falar sobre algo que é o seguinte. Uma palavra bastante forte, mas muito importante para todos nós. Negligência. Negligência. Negligência nada mais é do que omitir. É a omissão. É o descaso em relação ao dever. Negligência é descaso com responsabilidade. E a minha intenção aqui hoje não é dizer que você é negligente. Não é apontar para a tua vida e dizer, olha, irmão negligente. Não é isso. Mas é através da palavra e do significado dela, mostrar para você o seguinte. Será que existe em alguma área da nossa vida negligência da nossa parte? Então, não estou apontando, não estou dizendo que você é. Eu só quero te levar a pensar se, em algum momento, ou se em alguma área, a gente está negligenciando alguma coisa. E olha só, é incrível, porque a gente pode ser negligente em várias coisas, né? A gente pode até mudar a palavra negligente, tá? Para desleixado, não muda a definição. A gente pode ser desleixado em várias coisas. Então, por exemplo, na saúde, quando a gente adia um exame. Eu estou falando mais é para os homens, eu sei, tá? Homem é campeão em adiar exame. Coitado. Mas é sério, a gente é negligente quando nós adiamos um exame na área da saúde, por exemplo, né? Quando a gente ignora questões psicológicas e vai deixando, vai deixando. A gente sabe que tem coisa errada e vai deixando, né? A gente pode negligenciar, a gente abriu o culto hoje falando do carro da luz acesa, né? E aí eu vou usar isso como exemplo. E é o irmão do carro da luz acesa, eu só estou usando o momento como exemplo. Mas olha só, quando a gente ignora, quando a gente é desleixado com pneu, a gente não verifica a pressão do pneu, quando a gente não troca o óleo na data certa, quando a gente deixa uma luz acesa, né, e a bateria vai indo embora. Então, assim, está entendendo que a gente pode ser negligente em muitas coisas, coisas simples. Coisas muito simples, né? Na nossa vida financeira, a gente também pode ser negligente. Então, quando a gente gasta mais do que pode, quando a gente não verifica cartão de crédito que está saindo, entrando. Gente, vocês estão entendendo? Outro tipo de negligência que a gente pode ter, e esse aqui começa a gerar uma consequência maior. Negligência no relacionamento.
negligenciamos o cônjuge, negligenciamos os filhos negligenciando os pais. E aí eu falo de questão de escutativa, questão de carinho, questão de amor mesmo, questão de atenção, a gente vai negligenciando. E isso, claro, vai gerando consequência. A negligência traz consequência. Então, usando o exemplo do carro, uma luz acesa gera o quê? Um custo de bateria. Consequência. Negligenciar um exame gera o quê? Consequência. Lá na frente, isso pesa. Pode tirar anos de vida. É sério. Quem exagera por exemplo, em bebida alcoólica, é negligente com a saúde. Daqui a pouco, o tempo cobra. A negligenciar a saúde cobra o quê? Lá na frente, anos de vida. Anos de vida. Eu tive um tio que faleceu muito cedo, mas cedo mesmo, porque foi negligente com bebida alcoólica. Cobrou a vida dele. Outros, a bebida cobra a família. Mas a questão aqui não é a bebida. A questão aqui é a negligência. Como nós estamos numa igreja, a ideia é focar na negligência espiritual, que também causa consequências graves. E quando eu falo de negligência espiritual, eu estou falando do quê? De deixar de orar, deixar de meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia. Essa negligência causa que consequência? Esfriamento. Tem um tipo de negligência que está forte nos dias de hoje, que é a negligenciar a comunhão. Tem um monte de cristãos, mas assim, é um monte, mas é um monte mesmo, gente, que diz o seguinte: eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, mas serve em casa. Está negligenciando a comunhão. Porque olha só, uma coisa é ser crente em casa, outra coisa é ser crente na igreja. Eu vou dizer o porquê. Porque é o seguinte, em casa ninguém te enche o saco. Em casa não tem o irmão maldoso para tolerar. Em casa não tem aquele irmão que fala mal da gente, que pisa no calo da gente. Em casa não tem nada disso. Quando eu torno negligente a questão da comunhão, eu paro de exercer ou paro de me estimular a ter os frutos de espírito. Amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É aqui que a gente começa a exercer essas questões. A gente não exerce essas questões com quem a gente gosta, é com quem a gente não gosta. Isso não acontece em casa. Negligenciar a comunhão tem efeitos, consequências fortíssimos a longo prazo. Quando se fala de negligência espiritual, a gente tem ainda outras questões. Por exemplo, viver sem gratidão. Tem gente que só reclama. Vocês já ouviram? Já perceberam? Tem gente que pratica esporte, futebol, vôlei, basquete, e tem gente que pratica reclamação. É bom no que faz. Reclama de tudo. E isso mostra o quê? Falta de gratidão e falta de reconhecimento do que Deus já fez na vida dele. É negligência. Não deixa de ser negligência.
Tem outro tipo de negligência que é terrível também. Que é permitir que o pecado se torne rotina. Esse aqui é terrível, meu irmão. Eu sei que estou errando. Eu sei que eu não deveria, mas eu continuo fazendo. Eu sou negligente ao que a Bíblia pede. Essa negligência custa muito a longo prazo, a médio prazo e até a curto prazo. Porque ela tem um poder, o poder de afastar da gente o Espírito Santo de Deus. Então a gente se torna o quê? Um ser humano frio, que se diz cristão, mas não tem nenhuma característica, não tem nenhum comportamento, não tem nada que pareça cristão nele. Talvez só roupa e linguajar. Mas o comportamento, que é o fruto, mostra outra coisa. Isso se deve à negligência. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, por favor. E a gente vai começar a ver um tipo de negligência agora, que a gente ainda não comentou. O Evangelho é o de Lucas. O capítulo é o 10. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 10, nós leremos a partir do verso 25. Eu vou ler a versão NVI, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Verso 27. E ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia a Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá
e faça o mesmo. Podem se assentar, por favor. A outra negligência que eu queria trazer aqui hoje é misericórdia. Nós normalmente, aí eu não estou falando de você, estou falando de nós. Estou generalizando. Não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo. Nós normalmente negligenciamos a questão da misericórdia. E aqui cabe a gente entender a parábola que Jesus está trazendo. O entendimento dessa parábola costuma ser bem simples, mas antes a gente precisa entender dois conceitos. Duas leis que a gente tinha aqui. A primeira lei era o seguinte: os levitas eram quem cuidavam do templo. E eles tinham um monte de leis cerimoniais a serem cumpridas. Uma delas era o seguinte: um levita, ou qualquer outro judeu, mas o levita que cuidava do templo, ele tinha mais responsabilidade com isso que eu vou dizer agora. Ele não podia tocar em sangue, porque ele se tornava impuro. Então, olha só, o levita e o mestre tinham uma responsabilidade, o templo, os afazeres do templo. O templo representava Deus. Só que no caminho eles encontram um homem, todo machucado. Aí, olha só, aqui que está o cada questão. Se eles tocassem no homem machucado, eles não poderiam cumprir as tarefas do templo até estarem puros de novo. Por isso eles não tocam no homem. Porque eles pensam assim, ó, isso não está na Bíblia, agora é um raciocínio lógico a partir do que a gente está estudando. Eles devem ter pensado o seguinte: o templo é mais importante porque eu tenho as minhas tarefas. Se eu tocar nele, eu fico impuro e não posso fazer minhas coisas lá. Então eles não tocam, eles passam longe. Olha só, em Deuteronômio tem a lei que é o seguinte, a gente pode até ler esse texto depois, tá? A gente vai ler. Em Deuteronômio, uma das leis é o seguinte: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, blá, 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 e ame o próximo como a si mesmo. Isso está em Deuteronômio. Essa lei existia, só que também tinham as regras cerimoniais. Então, na cabeça do mestre, na cabeça do levita, era assim: eu preciso amar, mas espera um pouquinho, tem o templo de Deus. Ele fez uma escolha, os dois fizeram uma escolha. Qual escolha? O templo. E aí vem um samaritano. Os samaritanos eram os argentinos para os brasileiros. Odiados. Vem lá o samaritano, o Messi, samaritano. E aí ele vê aquele homem. E aí ele dá toda uma ajuda. Ele empenha tempo, ele empenha recursos financeiros para ajudar aquele homem caído. É muito sério o que a gente está tratando aqui, por quê? Porque entra num contexto que é o seguinte: o que vale mais? As coisas, os templos, os afazeres ou a misericórdia a alguém? E Jesus responde: vá e faça isso que você me falou. É o último versículo do texto que a gente leu. Mais vale a misericórdia a uma pessoa do que os seus afazeres. Lá no fundo da igreja hoje, cheguei, aí uma irmã muito querida, que eu amo muito, chegou para mim e falou assim: olha, desculpa, tal culto aí, né, que passou, você estava lá em cima, e eu estava conversando com uma pessoa, você me desculpa? Eu falei: não, as pessoas são mais importantes, às vezes, do que ouvir alguém. Ouvir alguém no púlpito. Às vezes, quem está do teu lado precisa de um abraço para sentir a glória e o poder de Deus, mais do que alguém falando aqui. Misericórdia, mais do que os afazeres.
mais do que as regras, mais do que a religiosidade imposta. Estão entendendo? Quando nós negligenciamos a misericórdia, nós nos tornamos religiosos. Por que mataram Jesus, já que é um culto de ceia hoje? Você sabe por que mataram Jesus? Porque Jesus era misericordioso. Ele foi lá e curou no sábado, que não podia, porque a regra dizia não, no sábado não. Mas Jesus optou pela misericórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos o poder de focar em regras engessadas, e esquecemos da misericórdia. Negligenciamos a misericórdia o tempo todo. E aqui, eu não quero que você responda, nem quem está para o teu lado, e nem fale isso depois que o culto acabar. Mas eu quero que você pense em algo. Imagina o seguinte, você está com o teu dízimo aí no bolso, vai levar para a igreja, vai cumprir a regra. Deus pede para a gente fazer isso. Aí no caminho, aparece alguém que precisa muito. Aí você pensa assim, ó, se eu der para ele, que precisa muito, eu não vou ter para dar o dízimo. O que você faz? Cumpre a regra ou tem misericórdia? Pensa nisso que eu estou te falando. Pensa nisso que eu estou te falando. Porque o que eu acabei de falar não é diferente do texto que a gente leu. Eu só estou trazendo exemplo prático. Eu não quero que você dê seu dízimo para os outros, não. Faça o que o teu coração pedir. Não, a ideia aqui não é o dinheiro. Eu só quero te provocar a pensar se você é misericordioso ou religioso. É só uma provocação. É só uma provocação. Deu para entender do que eu estou tentando dizer a partir de agora? Pelo amor de Deus, gente, não vai pegar seu telefone lindo e maravilhoso e ligar pastor Mauro e falar, Estevão falou que não é para dar dízimo na igreja, é para dar dinheiro na rua. Eu não falei isso. Ai. Eu não falei isso. Eu só quero que você pense. Eu não falei isso. Ai. Eu vou me arrepender disso, né? Tô brincando. Misericórdia. 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 Quer outro exemplo? Para a gente esquecer esse outro e vocês não ligarem para o pastor Mauro. Você tem um compromisso sério. Você tem um casamento para ir, sei lá. Que é importante para você. Aí você vê alguém acidentado na rua e o hospital é no caminho. O que você faz? Eu vou dizer o que eu faria, tá? Eu olharia para minha roupa e diria, vai me sujar. Outro vai parar e ajudar no meu lugar. O que foi negligenciado? A misericórdia. Eu não estou pedindo para você ajudar ninguém na rua. Eu só estou levando você a pensar. Eu só estou levando você a pensar que talvez a gente negligencie a misericórdia. E qual é a consequência disso? Eu me torno um religioso, cumpridor de regras. Duro com os outros. Cobrando as coisas dos outros. Exigindo dos outros o que eu mesmo não consigo fazer. Isso tem um nome na Bíblia. E eu não estou falando de você. Chama fariseu. Fariseus eram assim.
quando nós negligenciamos a misericórdia, a gente pode se tornar um simples cumpridor de regra. Vamos à igreja, mas não sentimos nada. Vamos à igreja e identificamos o defeito de todo mundo. E a gente, em vez de sair leve, a gente sai pesado. Porque quando a gente identifica o defeito de alguém, mas não estende a mão para ajudá-lo, a gente não exerce o simples, o básico. Não exerce a misericórdia. Um texto maravilhoso é o do homem da mão ressequida. Vocês conhecem? Tá lá o homem todo torto, todo problemático, precisando de ajuda. O que os fariseus, os líderes do templo faziam? Nada, olhavam para ele com desprezo. O texto leva a dar esse entendimento. Aí Jesus chega, olha para ele e tem compaixão dele. Compaixão também é sinônimo de misericórdia. Só que era sábado. Não se fazia algumas coisas de sábado. Jesus vai e cura ele. E o pessoal fica irado. Ninguém observa o tamanho da cura. Ninguém observa o milagre. Eles observam a lei, a regra. Religiosos, negligenciando a misericórdia. A minha intenção com o culto de hoje, num culto de ceia, onde Jesus deu a vida dele por mim e por você, por misericórdia, porque não precisava. E nós estaríamos todos indo para aquele lugar que tem fogo. Por misericórdia. Ele não foi religioso, ele foi misericordioso. E nós, como pequenos cristãos, como imitadores de Cristo, também devemos ser misericordiosos. Não negligenciem a misericórdia. Sejam misericordiosos. Agora, tem uma questão também importante nessa história toda, né? Você acha que é fácil parar para ajudar alguém, na igreja, lá fora, não importa onde, investir tempo, às vezes dinheiro, e na maioria das vezes sem ter nenhum retorno em nada, nem a pessoa muda. É verdade isso, tá? A maioria das pessoas que a gente ajuda não mudam. Não mudam. Vocês acham que é fácil? Não é. Mas é isso que um cristão deveria fazer. Não se trata de ser bom, fácil, querer ou ter retorno. Se trata de ser cristão. Simples assim. É simples assim. Amém, igreja? Muito bem. Eu disse que nós leríamos o texto de Deuteronômio, né? Então, abram sua Bíblia comigo, por favor. Vamos até mudar, vamos ler em Levítico. Deuteronômio tem também, tá? Ele repete, mas o texto de Levítico é mais fácil de entender. Levítico, capítulo 19. Verso 18. Levítico capítulo 19, no verso 18, diz assim: não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Aí ele termina dizendo: eu sou o Senhor. Ele está pedindo para não negligenciar a misericórdia. Ele diz: não se vingue,
nem guarde rancor. Antes tenha misericórdia. Jesus vem e fala exatamente isso depois. Em Deuteronômio tem ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Mas focando aqui, fica mais fácil da gente entender. E aí Jesus vem e diz o seguinte: olha, eu não vim descumprir nenhuma lei. Tanto é que reforço, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte: o homem, o ser humano, a pessoa, vale mais do que qualquer regra. Se você amá-lo como ama a Deus, você está fazendo o que a lei pede. Se você fizer o que a lei pede e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então você tem a vida eterna. A vida eterna não é por você ser misericordioso, é por você aceitar a Cristo. Mas ser misericordioso é obedecer a Cristo. Ser misericordioso é o fruto que eu gero, que prova que eu aceitei a Cristo e sigo Ele. Então não confundam. Eu vou para o céu porque eu sou misericordioso. Não, não. Você vai para o céu porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é gratuito. Ser misericordioso é simplesmente obedecer ao mandamento. Amém, igreja? Eu quero convidar os irmãos que vão servir a ceia para virem aqui na frente. Aos demais, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na carta escrita aos Coríntios. A primeira carta escrita aos Coríntios. O capítulo é o 11. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Enquanto os irmãos vão servindo a ceia, orem. Questionem se vocês estão sendo misericordiosos ou religiosos. E se for preciso, peçam perdão a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além
tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos lembrar o que Jesus fez agora. Jesus, em um ato de misericórdia, entregou a vida dele por mim e por você. E nessa manhã, quando nós comemos esse pedacinho de pão e bebemos esse suquinho de uva, nós lembramos que um Deus, um Salvador, olhou para mim com amor e carinho, olhou para você com amor e carinho, e deu a vida dele por cada um de nós. Não é só um pedaço de pão, representa a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, moída, machucada, por conta dos nossos pecados. Deus não se negligenciou diante do compromisso de nos salvar. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Somos gratos por tudo que fez por nós, pela salvação que o Senhor nos dá. Através do seu sacrifício, Pai, nós temos a vida eterna ao teu lado, pela eternidade. Muito obrigado. Podem comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Nova aliança. Nós temos uma nova aliança a partir do sacrifício de Cristo. E essa aliança diz o seguinte, ela representa o seguinte: representa eu e você morando com Deus a partir do momento que a gente partir dessa terra. Jesus vai voltar. Se você estiver ainda em pé, iremos com Ele. E se você for antes de Jesus voltar, você vai ter um encontro nas nuvens antecipadamente. A aliança garante a vida eterna. Então, da parte de Deus, qual é a aliança? Para mim e você, a gente vai morar com Deus pela eternidade. E qual é o esforço da aliança da nossa parte? Misericórdia. Exercer a misericórdia, dia após dia, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue derramado na cruz. Muito obrigado por nos ter salvo. Muito obrigado pelo amor e carinho. Nós somos gratos. E esse culto, a adoração de hoje, a palavra de hoje, é para lembrar que o Senhor nos ama. E para lembrar que exige esforço da nossa parte, fazer o que o Senhor pediu. E nós faremos em nome de Jesus. Podem beber. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, serei alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E você pode fazer isso com liberdade.
porque ama a obra, porque quer que essa igreja continue aberta. Então é só levantar uma de suas mãos, os obreiros estarão entregando os envelopes. Se você quiser contribuir com cartão, nós temos a maquininha lá no fundo, ou com Pix, a gente tem os números aqui na cadeira e aqui no telão também. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Levanta teu dízimo, tua oferta, vamos consagrá-los ao Senhor. Pai amado, nós consagramos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Pedimos, Pai, por favor, para que abra as portas a todos nós. Nos ajude a prosperar, nos ajude a ter uma vida digna e abençoada. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sempre conosco, Pai, nas questões financeiras. Que essa igreja, que a nossa família, se todos nós sejamos prósperos, de acordo com a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Antes de nós finalizarmos, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Por favor, levante uma de suas mãos. Olha, obrigado por tua visita. Nós ficamos muito felizes. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por tua visita também. Você é muito importante para todos nós. Aonde? Aos nossos visitantes, eu e toda a igreja, nós estaremos sempre à inteira disposição de vocês. Conte sempre conosco. Eu, os outros demais pastores e toda a igreja, tenho certeza que estarão de braços abertos a todos vocês. Amém? Eu tenho alguns recadinhos bastante importantes. Pastora Maria Antônia, Pastor Jorge, levantem as mãos, por favor. Pastora Maria Antônia e o Pastor Jorge, eu pedi para eles levantarem a mão, por quê? Porque a gente vai ter agora, no dia 22 de agosto, o Projeto Florescer. Eles estão na liderança. Então, o que eu vou pedir para vocês, para todos que tenham 60 mais 60 anos para cima aí, por favor, procurem-nos, para que deem o nome, para que a gente possa se organizar para recebê-los, então, lá na nossa chácara. O tema vai ser Encontros e Desafios Intergeracionais, com a palestrante Elaine Murari. Eu tenho certeza que vai ser bênção, então procurem eles. Hoje à noite a gente continua com o nosso culto de ceia às 19 horas. Se você vier, eu tenho certeza que você vai continuar sendo abençoado. Na segunda-feira, reunião de oração aqui na igreja, à noite. Na quarta-feira, culto da bênção da tarde, às 15 horas. Na sexta, culto às 20. Sábado, culto de jovens. Estou esquecendo alguma coisa? Pastora Val, vai ter terça-feira, culto de mulheres? Essa semana não, só no dia 15, né? Então, eu acho que eu não esqueci de... esqueci. Por que eu não ia esquecer, né? Levanta a mão aqui, pastora. Olha, a
pastora Andréia está aqui na frente e ela vai ter a honra, o privilégio de entregar para os aniversariantes do mês de julho uma lembrancinha. Ela vai estar aqui na frente, tá? Então é só procurá-la e ela vai te dar essa lembrança com muito amor e carinho da nossa igreja. Por favor, igreja, vamos ficar... Oi. Casais, pastor Paulo e pastora Nilza estão ali atrás, levantem as mãos. Ainda tem vagas, né, para o nosso grande evento. Ai, é verdade, reunião de... Vem aqui, pastor Paulo, vai, eu já estou todo confuso. Mais fácil. Graças e paz, irmãos. Esse não é o encontro de casais que teremos lá em Águas de Lindóia, né, no Hotel Guarani. Esse dia 29/8, então, nós teremos, né, a nossa reunião lá na chácara e convidamos todos os casais para que possam estar conosco lá. Teremos, então, uma palestra, né, e vai ser muito importante você estar lá. Deus vai fortalecer a vida do casal e os nossos lares, amém? Amém, igreja. Acho que não tem mais recado, né? Certeza? Por favor, igreja, vamos ficar em pé. Eu quero, antes de encerrar, agradecer a presença de todos nesse dia lindo e maravilhoso. Obrigado por terem vindo. A presença de vocês me alegra muito. Muito obrigado mesmo. Se foi filmado o culto? Foi. De casa, vocês aí que estão em casa, me perdoa pela negligência na falta de comunhão. Eu sei que vocês tiveram um bom motivo para não estar aqui, que Deus os abençoe também. Gente, vamos orar para terminar nosso culto. Senhor amado, abençoe o nosso domingo, que hoje seja um dia maravilhoso a todos nós, que todos nós possamos ter a paz, que excede o entendimento dado pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a ter comunhão com a nossa família, nos ajude a ter comunhão com os amigos, nos ajude a descansar e nos ajude a ter uma semana abençoada também, com a Sua presença agindo em nossas vidas. É o que nós te pedimos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Porque Ele vive.